A cara de quem ganha sempre é diferente. Na reapresentação do Grêmio, o Renato contou com boas notícias para tentar dar continuidade ao bom momento no final de semana fora de casa. Nós vamos falar sobre possíveis reforços para o treinador e sobre o mercado de transferências, porque Vilha Sante tem um problema para renovar com o tricolor e o Palmeiras é um real interessado. E os olhos precisam se voltar para o meio-campo. Afinal de contas, o volante tem sido fundamental no tricolor. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito, mas muito mais interessantes. KTO.com, onde a diversão acontece. Teve reapresentação no CT Presidente Luiz Carvalho depois da vitória sobre o Flamengo, uma reapresentação tranquila, sorrisos. Fazia tempo que o clima não estava tão leve lá no CT, fazia tempo que não dava para perceber essa leveza entre os jogadores, mas é aquela história, a cara de quem ganha não é a cara de quem perde. Entre sorrisos, conversas, como a do Renato com o Antônio Brum, vice de futebol, a gente vê aí no campo, um bate-papo mais leve, mais descontraído, bem informal, né? Os dois ali no gramado, as conversas para alinhar as coisas, alinhar essa reta final de Campeonato Brasileiro, as necessidades que o Grêmio tem em busca da vaga para a Libertadores 2024. E o técnico Renato teve boas notícias no treinamento. Afinal de contas, o departamento médico do Grêmio liberou 4 jogadores: Cuiabano, Felipe Carbajo, Iturbe e Rodrigo Eli. Esses 4 atletas voltam a trabalhar e voltam a somar o elenco principal, mas com algumas vírgulas. Primeiro, Cuiabano e Felipe Carbajo, eles treinaram com bola. Estes sim estão liberados, não só do DM, mas também da fisiologia. Podem ficar à disposição do treinador para o jogo contra o América Mineiro, apesar de achar ainda muito cedo para isso, tá? Acho até que o Carbajo deve viajar, mas ser uma opção, time titular, é uma situação bem diferente, principalmente para o Cuiabano, porque o Cuiabano teve uma lesão diagnosticada, o Carbajo não. O Carbajo era um desconforto na região do pubis, então é uma situação um pouco diferente. O Iturbe foi o cara que mais me chamou a atenção, ele correu ao redor do gramado, ao lado do Rodrigo Eli, e o Iturbe, ele voltou mais cedo que o Natan. E o Natan e o Iturbe, eles se lesionaram juntos no mesmo jogo e o Iturbe teve uma lesão de grau maior do que o Natan. Teoricamente, ele só voltaria no final do mês de novembro, meados de novembro, e ele já voltou e o Natan segue afastado, segue no departamento médico. Enquanto o Rodrigo Eli, esse também não deve ser alternativa para o final de semana pelo tempo parado. É um atleta que vai, necessitar de uma atenção maior fisicamente falando, mas clinicamente ele está liberado, só para a gente deixar claro aqui. Como falei, o treinamento do Carbajo não foi apenas sem a bola, não foi apenas a corrida, ele trabalhou com os demais, me passou a sensação de que pode ser relacionado para a viagem e automaticamente ser um reforço para o Renato. Mas o maior reforço é o uruguaio e não é o Carbajo. É, evidentemente, o Luis Soares, que participou da atividade, volta ao time titular com tranquilidade. Nós não vimos o João Pedro Galvão, que deixou a arena na última quarta-feira, sentindo dores, mancando, estava voltando de lesão. Tenho curiosidade para saber como é que está o Galvão, mas não tinha nenhuma afirmação ainda, não tinha nenhuma informação vinda do departamento médico. Se ele não tiver condições e o Renato for com 2 atacantes, o André tá aí. O André tá tentando se colocar no time do Grêmio depois da boa atuação contra o Flamengo. A atividade da sexta-feira será determinante para essas ideias. Será com portões fechados. O Renato quer a privacidade para definir o time que vai encarar o América. O tricolor viaja na sexta para Minas Gerais, visando esta vitória fora de casa, que é uma vitória de afirmação e de quebrar zica. O Grêmio não tem vencido longe da arena neste Campeonato Brasileiro. A última vez foi lá no início do mês de julho contra o Bahia em Salvador. Saindo do campo
e indo para os negócios, para o mercado de transferências. O Grêmio tem lidado, nas últimas semanas, com a tentativa de renovar o contrato de Matias Villaçante e tem fracassado neste sentido. Só que agora o Grêmio percebe cada vez mais, e o bastidor tem apontado isso, um risco de perder Villaçante. Sim, é um risco de perder, porque há um interessado real na contratação de Villaçante para 2024. E esse interessado é o Palmeiras do técnico Abel Ferreira. O Villaçante, primeiro, tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2024. Ele está num processo de renovação. Nós temos conversado com os dirigentes sobre isso. Eles passam uma confiança grande de que tudo vai ser superado e o assunto será resolvido, mas as informações que nós temos é que há uma discussão travada. O Grêmio, pelo relato que tenho, ofereceu uma renovação de 15% a mais, tá? Uma valorização de 15% no contrato do Matias Villaçante. E o Villaçante está querendo o dobro. O Villaçante pede um salário de titular importante, ou seja, na casa dos 600 mil. Hoje ele está ganhando na casa dos 300 pelos relatos, tá? Ele quer ganhar nível de titularidade. Ele quer ganhar conforme ele rende, conforme ele joga, conforme o seu nível de expectativa dentro do elenco. E essa renovação, ela parou nisso aí, nessa discussão. E não tem andado. Não tem andado. E automaticamente se gera uma ansiedade de saber o que vai acontecer. O Villaçante já se posicionou perante aos dirigentes, deixando claro que deseja permanecer. Mas existe a necessidade do acerto financeiro. Querer ficar e ficar são coisas diferentes. O Palmeiras tem cercado o jogador. E o Palmeiras usa de um artifício que é bem importante para o contexto. O empresário do Matias Villaçante é o mesmo empresário do Gustavo Gomes, capitão do time do Palmeiras e colega do Villaçante na seleção paraguaia. Ou seja, o cara tem afinidade com um dos líderes do vestiário do Palmeiras. Pode ser uma peça importante, favorável ao Verdão, caso o Grêmio não entregue aquilo que o jogador ou o empresário do atleta deseje nessa negociação de renovação. É uma situação bem delicada e que precisa ser costurada pela direção do Grêmio. Mas é verdade, o tricolor tem contrato com o atleta até o final do ano que vem. E mais, neste contrato existe uma cláusula de renovação automática até o final de 2025. É uma renovação automática com base no seu aproveitamento, no seu índice de participação. Se ele jogar 60% dos jogos da próxima temporada, automaticamente a cláusula é ativada. Mas isso basta para manter o jogador? Não, a gente sabe que precisa ter, né, o consentimento, o desejo, a vontade. Não é uma questão de amarrar o cara no contrato e segurá-lo no CT Presidente Luiz Carvalho. E o Grêmio nem quer isso. O Grêmio quer que o Villaçante se sinta valorizado. Ofereceu uma valorização de 15%, que é pequena e precisa agora sentar e achar um acordo com o Matias Villaçante. Mas isso precisa acontecer e não está acontecendo, o que gera esta ansiedade. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O Grêmio que também trabalha na tentativa de manter o André Henrique. O atacante, jovem de 22 anos, nós trouxemos uma informação mais cedo. O valor para a permanência dele é de 3 milhões de dólares, pelo relato que tenho, mas a Rádio Gaúcha, né, informação de GZH, afirma que este valor ele é parcelado em 2 vezes. Uma em dezembro, caso o Grêmio efetue a compra, e a outra no final de 2024. Mesmo sendo parcelado, são quase 15 milhões de reais, e o valor é considerado alto pelo alto, né, escalão do Grêmio. Então é um outro assunto que gera uma certa ansiedade e será preciso negociar com o Hercílio Luz. A gente se vê. Tchau, tchau.